Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Hebreus 3, no versículo 5 e 6, que vai dizer assim: E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como criado para testemunho do que havia de anunciar depois. Mas Cristo como Filho sobre sua casa, o qual somos nós, se mantivermos firmes até o fim e confiança e a glória na nossa esperança. Aleluia, Jesus. Então, em Hebreus, né, vai dizer que Moisés, ele foi fiel, né, na casa do Senhor, aleluia, Jesus, e tudo que o Senhor pediu para ele, aleluia, Jesus, que não foi fácil para Moisés, porque ele foi um líder de uma grande nação, de muitas e muitas pessoas, aleluia, Jesus, mas ele tinha uma graça muito grande, ele era muito calmo, muito tranquilo, e realmente um servo de Deus que fica na liderança, ele tem que ter muita graça, ele tem que ser calmo, ele tem que ser paciente, tranquilo, aleluia, Jesus, porque senão realmente não suporta tantas coisas, né, às vezes revoltas, assim como o povo de Israel, assim, se revoltou, que muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, às vezes a vida da gente dá uma viravolta, as coisas, quando a gente parece que pensa que tá fluindo, tá dando certo, parece que dá uma viravolta na vida da gente, a gente acaba nem não entendendo nada, aleluia Jesus, mas a palavra vai dizer assim que, aleluia Jesus, que Cristo, aleluia Jesus, que nós somos a casa de Cristo, aleluia Jesus. Se a gente se manter firme, aleluia Jesus, até o tempo determinado, aleluia Jesus. Então, se a gente estiver firme, aleluia Jesus, no Senhor, aleluia Jesus, nós vamos manter a nossa confiança, aleluia Jesus, no Senhor, e a nossa esperança, aleluia Jesus. Eu sei que tem tempos difíceis, aleluia Jesus, mas tem situações também que o Senhor, Ele permite, irmãos, para que haja um conserto, aleluia Jesus, definitivo entre a família, aleluia Jesus. O Senhor permite certas coisas assim para ver realmente um conserto, aleluia Jesus, na vida, aleluia Jesus, de aleluia Jesus, de vários dos seus servos, aleluia Jesus. Mas depois a gente vai entender que é necessário, aleluia Jesus. Seria tão bom que o Senhor falasse, né, e as pessoas escutassem o chamado do Senhor, obedecesse, ninguém precisaria padecer. Muitas vezes a gente tem que padecer, aleluia Jesus, por alguém da família, porque a gente está junto, aleluia Jesus, porque às vezes essa pessoa não quer, aleluia Jesus, obedecer ao Senhor. Então muitas vezes a gente sofre junto, aleluia Jesus ali, mas só que nós temos que manter a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, aleluia, para que a gente não venha se desfalecer mediante situações que venham acontecer, aleluia Jesus. Porque a gente estando firmado no Senhor, aleluia Jesus, a gente consegue suportar, aleluia Jesus, muitas coisas que vêm na vida da gente que a gente só vai entender depois, aleluia Jesus. E depois também, aleluia Jesus, as coisas vão se consertar, aleluia Jesus. Então muitas coisas acontecem na vida da gente, a gente só vai entender depois, aleluia Jesus. Mas mediante a essas situações, aleluia Jesus, a gente tem que se manter firme e não perder a nossa esperança, porque a salvação ela é individual. Se muitos de repente na casa da gente não querem servir ao Senhor, aleluia Jesus, nós temos que estar firmes, porque nós sabemos, aleluia Jesus, que a gente não pode desfalecer, aleluia Jesus, porque senão a gente perde a esperança da salvação, aleluia Jesus. Então, eu digo para vocês, irmãos, que a gente tem que se apegar
muito a Deus, e mais em oração, mais leitura da palavra, em jejum também, aleluia Jesus, para que o Senhor venha nos fortalecer, orar, para que a gente não venha ser enganados, aleluia Jesus. Pedir muita direção de Deus, irmãos, aleluia Jesus. Quando a gente pede a direção, pede discernimento, pede sabedoria ao Senhor, aleluia Jesus, a gente não fica despercebido com as coisas, aleluia Jesus. Porque o Senhor é fiel para poder nos ajudar. Às vezes pode demorar um pouco, o Senhor demora para responder, mas às vezes Ele pode usar uma palavra também, Ele pode usar, aleluia Jesus, uma mensagem. Às vezes você vai entrar naquela mensagem, aleluia Jesus, e o Senhor vai confirmar, aleluia Jesus, através daquela palavra. Aleluia Jesus. É isso que nós temos que estar confiante na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.